A graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação. Evangelho que a comunidade de João carinhosamente nos deixou registrado uma memória daquilo que foi o Senhor. Capítulo 20, versículo 19, todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, serão-lhes perdoados. Se lhes retiverem, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, mas Tomé estava com eles. E estando ainda as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram, mas mesmo assim creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Palavra da salvação. Senta no teu lugar, graças a Deus. Fica bem confortável aí no teu lugar, nessa manhã bonita. Glória a Deus. Nossa irmã Adriana anunciou. Terça-feira nós vamos iniciar uma série de estudos, pela primeira vez, um curso aqui, que vai ser sobre a história da igreja, né? E nesse curso a gente vai estudar alguns nomes que ajudaram a estruturar a igreja nos seus primórdios. E eu estava essa semana debruçado sobre isso aí, né? Sobre esse empenho de estudar. Voltei lá nos primórdios da teologia, quando peguei minhas anotações aí para trazer para os irmãos. E lá tem um sujeito que chamava Tertuliano. Ele nasceu no final do primeiro século, dessa nossa era, anos 180, assim ele nasceu. E esse sujeito tinha uma frase que ele falava assim, ó, isso é latim, né? Credo quia absurdum. E traduzindo isso para você, em português, significa: eu creio, ainda que seja absurdo. Ou ainda, eu creio mesmo que seja um absurdo. Vou melhorar um pouco ainda, por que não? Eu creio justamente porque é absurdo. E aqui tem uma verdade embutida, subentendida aqui, que fé é algo ilógico, né? Nosso irmão Beto já está se esforçando aqui para nos dizer, já disse várias coisas. E sobretudo porque a razão pela qual eu e você nós precisamos de fé é justamente para os momentos que nós não estamos vendo nada. Pensa comigo aqui. Acreditar nesse contexto que você não está vendo nada é um verdadeiro absurdo, não é? Sim ou não? Está querendo dizer aqui para você que se você tem provas, se você tem coisas para ver com seus próprios olhos, você não precisa crer, precisa. Olha aqui para mim. Precisa? Não precisa ter fé, sim ou não? Basta olhar e constatar, você está vendo ali, não é verdade? Isso é bem lógico, isso é bem racional.
O que é que tem de absurdo em eu acreditar numa coisa que eu estou vendo? É absurdo? Não, estou vendo. Você acredita que tem um vaso de barro? Tem um microfone, você acredita? Pô, você está vendo? Então você acredita. Isso é fé? Segundo o que o Beto leu, não. E nesse momento do evangelho aqui que eu li para vocês, é quase que uma obrigação pregá-lo de novo, e a palavra volta, e quando ela volta eu me preocupo, porque se ela voltou talvez a gente não entendeu da primeira vez. Alguns anos já se passaram desde que essa palavra foi pregada. Mas nesse momento do evangelho é tão meio obrigatório. Por quê? Porque nós estamos no mesmo dia da semana passada, no mesmo dia, no mesmo domingo, em que Maria Madalena cedinha foi do túmulo de Jesus e chegando lá não encontrou nenhum corpo morto. É o mesmo dia. É no mesmo momento. O que ele encontrou lá foi a vitória da vida sobre a morte. Você viu isso semana passada. Maria correu, contou para Pedro e João, e eles com certeza deram crédito para ela, mas como sem ver com os nossos olhos é difícil a gente acreditar, eles saem correndo para o túmulo e também querem ver, mas o texto diz, vocês viram, que eles não viram o Senhor naquele dia. Lembra semana passada que vocês estavam aqui? Nós estamos no mesmo dia, só que de tarde, mais tarde, porque o texto diz que passadas as horas do mesmo domingo, os discípulos estavam em casa amedrontados, no mesmo dia. Quero que você construa aqui comigo, sobretudo quem estava semana passada e essa, mas quem não também vai. Eles estavam em casa naquele dia, no final da tarde. O texto diz, então, muito claro, ao cair da tarde, ao final do dia daquele mesmo domingo, os discípulos estavam em uma casa de portas trancadas com medo dos judeus. Diz aí, está escrito na tua Bíblia. Esse aqui é o momento. Quando, de repente, de porta trancada, chega Jesus e se põe no meio deles. Sabe por quê? Porque é exatamente onde o Senhor quer estar. Alguém aqui tem alguma dúvida que o Senhor quer estar no nosso meio? É aqui que Ele quer estar. Aleluia. É a vontade de Deus. Vai tomando posse aí do que já se colocou no nosso meio desde que você veio aqui neste lugar. Já existe alguém no nosso meio. Então, imagina a cena comigo. Constrói comigo aqui um momento. Aquelas pessoas, aqueles discípulos, aquelas discípulas estavam profundamente amedrontados. O texto diz claramente, com medo dos judeus. E por isso as portas da casa estavam trancadas. E quando de repente Jesus surge no meio deles. Momento delicado. Inclusive porque espalhou-se naquele dia, reforçou naquele dia a notícia. Inclusive os sacerdotes mandaram dizer, olha, roubaram o corpo de Jesus. O clima é tenso, está meio confuso. Está meio estranho. O ambiente é de falta de paz. O ambiente é meio de desassossego. O momento é de insegurança. E eu imagino que preenchiam aquelas conversas daquelas pessoas daquela casa naquele dia, os pensamentos de pessoas naquele dia, naquela casa. A qualquer momento, alguém vai, abre aí, e vai entrar e vai prendê-los, assim como tinham feito com Jesus. É isso que eles estão com medo. Esse aqui é o problema. O texto diz claramente que as portas estavam trancadas, mas mesmo assim Jesus aparece no meio deles, e a Bíblia não diz. Mas sabe o que eu fico imaginando? O tamanho do susto. De repente surgiu no meio deles, lá no meio reunido. E o susto deve ter sido grande. O texto diz que o Senhor se coloca no meio deles e o saúda e diz o quê? A paz seja com vocês. A paz esteja com vocês. Fiquem em paz. E dizendo isso, o texto diz que mostrou-lhes as mãos e o lado, e eles se alegraram porque os discípulos conseguiram ver o Senhor. E aí eu quero que você continue o desafio. Porque o ambiente era de medo e desassossego, e o mestre se põe no momento dele, e quando chega, o que ele traz para todo mundo? Ele traz paz. A paz seja convosco. E eu quero que você já vai prestando atenção, porque se você diz que o Senhor é na tua vida, se o Senhor coloca no nosso, você está no nosso meio, sabe quando o Senhor se coloca no nosso meio e na nossa vida, o que ele oferece para nós? Paz. Sobretudo nos ambientes, nos lugares que não existe paz. Onde o Senhor está, tem que ter paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Presta atenção. No ambiente que o que nós mais vemos é medo, insegurança, aqui é dúvida, a esperança está morta, as vidas estão vazias, as portas estão trancadas. Chega alguém que se coloca no meio e a primeira coisa que ele oferece é a paz para todo mundo. Glória a Deus por isso. Né? Isso é maravilhoso. Mas se ele ofereceu a paz, a Bíblia diz que para que não houvesse dúvidas, ele se revelou. Ele se revelou a todos, porque ele mostrou as feridas das suas mãos. E mostrou um lado que tinha sido perfurado pela lança de um soldado romano. Para que não houvesse dúvida. Ele se colocou no meio deles, trouxe a paz e se revelou. E a Bíblia diz que então os discípulos se alegraram muito por verem com seus próprios olhos
Eles se alegraram. E eu quero que você se atente aos detalhes. Porque aparentemente o que realmente chamou a atenção dos discípulos, não sei se foram as feridas, tal, mas esse texto nos diz que eles se alegraram sim, mas vejam, que a alegria só veio quando eles viram com seus próprios olhos que eles estavam diante do Senhor. E nós estamos falando aqui de fé. E eu quero questionar você. Semana passada você foi desafiado aqui, que você precisa ver o Senhor e você realmente precisa ver o Senhor em todos os minutos da tua vida. Você precisa ver o Senhor. Mas hoje esse desafio parece que continua e diz para você que você não verá nem o Senhor e não vai ver coisa nenhuma se você não for movido por fé. E às vezes a gente não entende isso. E a gente não compreende. Então você precisa aprender a ser movido pela fé e não por aquilo que o teu próprio olho alcança. Isso é um ensinamento fundamental. Observe aqui que em todo o tempo o texto constrói a compreensão de que existia ali muito medo, muita dúvida e uma fé baseada no quê? No que se podia ver com os olhos. Esse é o problema agora. Se alegraram e se acreditaram quando viram com os próprios olhos que era o Senhor, e aí ficaram felizes. Porque até então não estavam. Mas o texto diz que novamente o Senhor profetiza e diz: a paz seja, de novo, pela segunda vez. E aqui ele nos dá a medida, de novo, para você entender. Porque se tem uma coisa que é importante para o Senhor é paz. Ele fala de novo: a paz seja convosco. E ele diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês agora. E o texto diz que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, ó, presta atenção: se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Mas se vocês retiverem, serão retidos. Glória a Deus. É o Senhor quem diz. Sou eu. Essa é a palavra de Deus. E eu estava pensando sobre isso aqui, porque eu acho que você já ouviu essa palavra, e todo mundo que prega sobre esse texto fala de um coitado de um tal de um Tomé, que era muito incrédulo. Não é assim que a gente sempre ouve isso aqui? No centro de tudo o problema é tão caro incrédulo. Mas sabe o que eu descobri olhando mais detidamente aqui? Que o mais importante aqui não é a incredulidade do tal do Tomé. Porque nesse texto tem alguma coisa mais importante, algo mais central. Sabe por quê? Sabe o que foi que o Espírito Santo de Deus me disse? Que o tema mais importante desse texto aqui, a coisa mais fundamental que está sendo ensinada aqui, não é sobre o Tomé, mas é sobre a igreja. Eu quero que você aprenda isso hoje em nome de Jesus, para saber por que você está aqui hoje nessa manhã. O que Jesus fez neste momento? O que Jesus fez? Que ele constituiu a igreja. Quem já leu aqui Lucas, Atos dos Apóstolos capítulo 2, sabe que naquele momento para Lucas constituiu essa igreja, não é? Nós vamos estudar aqui essa semana. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 28, foi ali constituída a igreja. No Evangelho de João, é aqui neste momento sublime que a igreja é constituída e Jesus coloca no meio, se coloca no meio dos discípulos, por duas vezes traz a paz e trazer paz para aqueles corações ansiosos, inseguros, e depois ele faz o quê? Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E fez o quê? Recebam o Espírito Santo de Deus. Queridos, em nome de Jesus, o que significa isso aqui? Presta atenção, irmãos e irmãs. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está transmitindo a missão. Você está entendendo isso aqui ou não? O Senhor está fazendo o quê? Ele está transmitindo toda a responsabilidade sobre a obra que Jesus recebeu e realizou na terra e estava sendo passada adiante. Ele precisava subir aos céus e ele estava transmitindo para outro. Que outro? Foi passado para quem? Para os discípulos e os discípulos do Senhor. E eu quero já perguntar nessa manhã, por acaso tem aqui hoje algum ou alguma discípula do Senhor? Deixa eu perguntar para você nessa manhã, resolveu ouvir neste lugar algum discípulo do Senhor hoje? Presta atenção, no centro desse texto está o Jesus passando para a igreja. E eu estou dizendo, passando para mim e para você, que somos a igreja, estamos aqui nessa manhã, o quê? A missão de continuar o que ele começou. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Essa é a palavra. É uma nova coisa está surgindo. Porque Jesus morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus, ok? E nessa hora, uma nova esperança é dada ao mundo, porque o mundo não vai ter mais esperança. Ele vai ter uma nova oportunidade, está surgindo uma esperança. Com o quê? A igreja que recebe do Senhor a missão de prosseguir a obra dele, queridos. Em nome de Jesus, não vai parar. Nós entendemos que essa é a igreja. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. A igreja recebe a missão do Senhor de prosseguir. Se antes nós estávamos, como semana passada, diante de um túmulo
e da morte, agora a ressurreição já veio. A ressurreição já é uma verdade. E como consequência dessa ressurreição, uma ordem é estabelecida. Que ordem é dada? A obra não pode parar, queridos. A obra, eu vou para o Pai, mas a vida tem que continuar a ser celebrada na terra. Você quer saber por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui nessa manhã? Tem uma ordem. A igreja que o Senhor constituiu na terra vai prosseguir com a obra que é dele. É isso que ele está transmitindo. Por isso, às vezes, eu fico falando de igreja, e tem gente que às vezes não gosta, e fica chateado comigo, mas presta atenção. Foi o Senhor que nos deixou esse legado. Então, por exemplo, igreja onde a vida não é respeitada, igreja onde a vida é mais acusada do que perdoada, igreja onde a vida não é celebrada, onde não se busca a vida, igreja onde a gente não cuida da vida, sobretudo de quem não necessita, onde a vida não é produzida antes e acima de qualquer coisa, não pode ser chamada de igreja, é qualquer coisa, menos igreja. Por quê? A igreja faz parte de um grande plano de ressurreição, de renascimento, que Deus tinha para o mundo, para a humanidade. Esse é o projeto que Deus está deixando aqui. A igreja é consequência da ressurreição, queridos. Ela é fruto da ressurreição. Veja que no mesmo dia da ressurreição é constituída a igreja. Isso é fundamental. A igreja é lugar da nova vida que o Senhor planejou para todo aquela que decidisse crer nele, acreditar nele. Por isso a Bíblia diz, e o nosso irmão leu aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar nunca sem fé, sem crer. E isso é fundamental. O verso 31 desse texto que nós lemos no final diz que essas coisas todas foram aqui escritas para você neste livro, para que você creia que Jesus é o Cristo, é o Messias, Ele é o Filho de Deus, e para que quando você crê, você tenha vida no nome dele. Amém, aleluia. Graças a Deus que é o plano do Senhor. Esta vida que Ele tem para você é a fé daqueles que não precisam ver nada com seus próprios olhos. Para quê? É essa vida e essa fé que constitui a igreja do Senhor aqui na terra. Você está entendendo isso? Isso é igreja. Isso é muito importante. Observe que aqui tem um envio. Assim como o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Discípulos e discípulas do Senhor. Eu envio vocês. Mas veja, vocês não vão sozinhos. Não vai ser por sua conta. Não é do jeito de vocês. Não é do jeito que vocês querem. Não é com as suas próprias ideias. Não é com as suas próprias forças. Não é com a sua capacidade. Porque o texto diz que ele deu a missão e depois ele fez o quê? Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo agora. Amém. E isso aqui é muito importante, isso aqui é extraordinário, porque Jesus sopra sobre eles o mesmo Espírito que foi soprado em Gênesis 2, para quê? Para dar um fôlego renovado de vida. Por quê? Porque tinha uma missão para ser feita. Renovando o Espírito para tudo que eles tinham que fazer a partir desse momento. Isso aqui é fascinante, porque nos ensina que igreja é lugar de vida sim. Mas me ensina também que a vida dentro da igreja não vai vir de qualquer lugar. É por isso que a gente vai ajudar as pessoas, quer fazer, mas não quer vir para a igreja. Não vem para a igreja, não tem vida. Desculpa quem não acredita nisso, mas eu estou dizendo. É fascinante. Igreja é lugar de vida e precisa ser, senão não é igreja. Mas a vida da igreja não vai vir de qualquer lugar. Ela só vem de um lugar. A vida que interessa ao Senhor virá sobre você. E essa vida será dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que é quem precisa produzir, que é quem precisa conduzir todas as coisas dentro da igreja. Eu vou morrer e os crentes não entendem isso. Porque na igreja eu sou o ministro, eu sou o presbítero, eu sou o pastor, é eu que mando, eu que dou a ordem, eu que... Meu Deus do céu! Quando é que nós vamos entender isso aqui? Me ensina que neste lugar aqui, nessa comunidade, as coisas, se tiverem que acontecer, as palavras que tiverem que ser ministradas, tudo que for ofertado neste lugar, não são e não podem ser nunca obra de pessoas, obra de seres humanos. Mas tudo que acontecer neste lugar, tudo que tiver que ser feito, dito, ofertado neste lugar, tem que ser obra do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que constitui, que comanda e faz todas as coisas neste lugar. Eu creio, louvado seja Deus. Às vezes eu sou até reticente. Vamos lá? Eu falo, vamos não. Vou porque eu preciso que o Senhor esteja e vá. Quem tem que ir é Deus, eu sou eu. E você precisa entender os momentos. Isso é muito importante. O texto diz que Jesus soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo, e disse mais. Console comigo aqui. Se vocês perdoarem, alguém vai ser perdoado. Ele diz.
Se vocês reterem e não perdoarem, não será perdoado, queridos e queridas. O que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? O que é que Jesus está fazendo aqui? Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está dando autoridade para a sua igreja. Olha que coisa genial. Ele está fazendo ou não está? Vocês estão entendendo isso aqui? Não. Ele está dando autoridade para a igreja. Jesus se coloca no meio daquelas pessoas que estavam atormentadas, amedrontadas e seguras, e traz a paz. Paz para os seus corações. E mais, porque ele constitui, ele enviou para realizar a mesma obra que ele tinha sido enviado pelo Pai. Ele retransmitiu. Sopra sobre eles o Espírito Santo, renova a vida e lhes dá autoridade. Presta atenção aqui. Eu quero que você preste muito bem atenção, porque quando eu falo que o Espírito nos deu autoridade, eu já me preocupo, arrepia aqui, ó, tudo já. Por quê? Muito crente se apega nesse negócio para dizer que nos vai ser dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Cuidado que mais também não é de cobra. E eu já tenho, porque nós somos isso, nós somos aquilo, porque nós podemos todas as coisas, porque eu tenho espírito de poder, não de covardia, porque eu sou caldo, não sou cabelo. Cuidado, a gente está cheio disso por aí. E eu fico assustado com isso. Sabe por quê? Porque o que acontece é que essa cantaida de hoje se esquece de fazer uma perguntinha muito simples, muito básica. O quê? O Senhor nos deu autoridade, sim. Nos deu autoridade sobre o quê? Que autoridade que Ele nos deu? Nós temos que olhar a palavra de Deus, irmãos, e ler o que está escrito. Eu estou dizendo isso, está escrito aí na tua Bíblia. Então leia. Capacitam a sua igreja. Para quê? Qual é a autoridade dada para mim, para você neste lugar, como igreja do Senhor aqui na terra? Qual? Autoridade para perdoar, meus queridos irmãos e irmãs. Aleluia! Autoridade para perdoar. E a gente se esquece isso dentro da igreja, as pessoas se esquecem. Esquece o que, pastor? Que esta obra, o perdão, a transformação, a conversão, a salvação, não são obras de pessoas, não são obras de seres humanos, são obras do Espírito Santo de Deus, que foi graciosamente soprado sobre nós. Essa é a verdade. Então Jesus coloca no meio deles, traz paz só para o Espírito, dá autoridade, enviando para uma missão. Que missão? A mesma que nós, você e a igreja, nós somos enviados aqui neste lugar pelo Senhor. Que missão? Perdoar o mundo, irmãos. Perdoar, irmãos. Levar pecadores ao arrependimento através do quê? Do perdão, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda uma coisa nessa manhã. Olha aqui para mim. Para tudo agora, vocês todos, olhem para mim. Porque eu estou falando aqui na tua relação, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, com o teu amigo, com o teu esposo, com a tua mulher, com o teu filho. Presta atenção. Jamais você conseguirá ver uma pessoa mudada. Jamais você conseguirá, presta atenção aqui, ver uma pessoa convencida dos seus problemas. Essa aqui está do teu lado. Se você se valer de acusação. Se você se valer de um dedo apontado. Presta atenção que esse texto ensina que a única forma de levar pecadores ao arrependimento é através do perdão, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Eu pergunto para você, por que você acha que o Senhor Jesus morreu na cruz para te perdoar e para perdoar todos os seus pecados? Por que você acha? Entenda, por favor, pelo amor de Deus. Ele morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Porque a única forma de um pecador se arrepender de verdade é através do perdão, querido. É por isso que ele fez. Então não aponta o dedo, não acusa, não acha os defeitos, não. Mas perdoa, porque aí você está dando a oportunidade da pessoa se redimir diante do Senhor. O perdão é a chave. Quem já aqui, João 12,47, eu não vim para julgar o mundo, o próprio Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvá-lo, eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. E arrependimento aqui, salvação aqui, só virá através do perdão, irmãos. Não tem o tamanho do problema, tem o tamanho é do perdão. Quanto maior o problema, maior o perdão, não interessa. Nosso papel é perdoar, esse é o teu papel como igreja. Segundo esse texto de João, a igreja está sendo criada em um contexto chamada a perdoar o mundo. Então se vocês perdoarem, serão perdoados. Não é assim se vocês julgarem, isso não existe, em nome de Jesus. Isso serve para as nossas relações, amém? Amém. Mas essa igreja está sendo criada nesse momento, eu queria dizer para você, ela está sendo criada num momento incompleto. Por quê? Porque o texto diz que quando Jesus fez todas essas coisas, constituiu a igreja, alguém não estava lá. Quem é que não estava lá? Tomé. Percebeu? Tomé não estava lá. A Bíblia diz que Tomé não estava ali naquele momento extraordinário, e quando os discípulos contaram para ele, ele disse o quê? Só acredito vendo com meus olhos. Se eu não colocar o meu dedo lá, eu não acredito. Foi o que ele disse? Presta atenção. Entenda aqui que a gente às vezes se engana. A gente fala disso aqui e a gente fica até horrorizado com a atitude de Tomé. Como assim, Tomé? A gente fica doido com ele. Afinal, ele é incrédulo, não é incrédulo. Afinal, ele não acreditou porque ele não viu com seus olhos. Aí eu pergunto para você, foi só ele? Foi só ele? Não. Segundo esse texto, sem fé,
foram todos os discípulos, e não só Tomé. Porque só creram quando viram que seus olhos, senão não acreditaram que o Senhor era ressurreto. Isso é um problema nosso da igreja, não é um problema do Tomé não, querido. Não bota nas costas dele não, porque está na sua também. Em nome de Jesus. Tomé disse que só acreditava vendo com os seus próprios olhos. E se ainda, se ele tocasse o dedo. E os outros discípulos só acreditaram e ficaram felizes quando eles viram o Senhor. E viram com os seus próprios olhos. Qual que é a diferença aqui? Nenhuma. Então para de malhar, coitado do Tomé, sem razão, em nome de Jesus. Amém? Passada uma semana, a Bíblia diz, depois de leitura, passada uma semana, no outro domingo, que domingo é hoje, né? Porque tudo isso aconteceu no domingo da semana passada. No outro domingo, que é hoje, segundo domingo da Páscoa, depois da ressurreição, como no dia de hoje, estavam eles reunidos de novo, mas agora tem uma diferença. Qual a diferença? Agora a Tomé está com eles. Agora está completa. Então, depois de uma semana que o Senhor trouxe paz ao coração dos discípulos, soprou sobre eles o Espírito, deu autoridade, enviou-os para realizar a mesma obra que ele tinha sido dada a ele. Eles estão reunidos novamente, e sabe o que deixa esse cidadão aqui profundamente irritado? Sabe o que me deixa assim, de fígado torcido? É que o texto diz que a igreja constituída pelo Senhor, a igreja que recebeu a autoridade do Espírito Santo de Deus, estava reunida de novo. E agora ela está completa, amém, porque Tomé está junto. Mas, presta atenção no meu desespero. O texto diz que as portas continuavam trancadas, aleluia. Para mim isso aqui é só o fim. Para mim isso aqui é só o fim. Observe que ninguém ali estava entendendo ainda. Depois de tudo, ainda não estava entendendo. Ninguém ainda recebeu aquela vida. Eles continuavam de portas trancadas. E para mim, de portas trancadas, você é tudo menos igreja. Isso aqui é muito simbólico. Isso aqui é muito... Você tem que entender, a Bíblia é espiritual e ela é teológica, ela não é racional. Isso aqui é teologia. Isso aqui é Espírito Santo de Deus. Mesmo de portas trancadas, o texto diz que Jesus surgiu no meio deles de novo. E pela terceira vez. A paz seja com vocês. Cadê a paz? Não tem não. A paz seja com vocês, pelo amor de Deus. E agora, ele vai direto a Tomé. E diz, ô Tomé, põe aqui o teu dedo na minha ferida. Pode pôr, querido. Não tem problema não. Você precisa disso para quê? Então vem aqui, pode colocar o teu dedo aqui na minha mão, no meu lado. E ele diz assim, ó, presta atenção. Tomé, não seja incrédulo. Seja crente. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Eu quero perguntar, tem crente aqui nessa manhã? Tem dormidinho. Tem crente aqui nessa manhã? Se tem, eu quero que aplauda o Senhor, porque ele está aqui no nosso meio. Então tome posse, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Acordamos. A Bíblia não diz que Tomé foi ousado a ponto de colocar o dedo lá. Não, ele não teve coragem de colocar o dedo. Mas diante desse desafio, a única coisa possível para ele foi o quê? Reconhecer a sua incredulidade. E ele só conseguiu abrir a sua boquinha e falar: Senhor meu e Deus meu. Embasbacado. Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu diante de quem ele estava. Essa confissão de Tomé aqui demonstra que ele estava reconhecendo que ele estava diante de quem? O seu mestre humano, sim, mas ele está reconhecendo muito mais, porque ele está reconhecendo que ele está diante de Deus. Senhor meu e Deus meu. Tomé está reconhecendo que está ali diante dele o Senhor que era humano, sim, mas agora ele é celestial. Agora ele é Senhor, agora ele é Deus. E nessa hora eu acho que tem muita gente que vai ter que se virar. Me desculpa os meus irmãos de outras religiões que não professam essa fé, mas nessa hora eu tenho que pegar essa Bíblia aqui e rasgar. Tem gente por aí que tem que rasgar a Bíblia, sabe por quê? Vai ter que se explicar. Senhor meu e Deus meu. E eu pergunto, é Deus ou não é Deus? Pega a página da tua Bíblia e rasga. Porque Deus ele é, porque a Bíblia diz que ele é, e eu creio que ele é. Senhor meu e Deus meu. É Deus. É isso que ele é. Em nome de Jesus. Tem muita gente que não acredita. E deixa eu dizer uma coisa, nessa manhã, eu sei que eu estou pregando para aqueles e aquelas, eu tenho certeza que já receberam o sopro do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, eu tenho certeza. Gente que já recebeu a autoridade espiritual para perdoar. E é por isso que nós temos que reconhecer o que Tomé reconheceu. Nós estamos nessa manhã diante do nosso Senhor e o nosso Deus. Isso é fundamental, você precisa abrir tua boca comigo, Senhor meu, diga. Senhor meu, Deus meu, diga, Senhor meu, Senhor meu, Deus meu, Deus meu, é o que Ele é.
Ou você lê a Bíblia, ou você não lê a Bíblia. Ou a gente rala, porque não dá para ficar tirando páginas da Bíblia. Ou a gente reconhece o que está ou não reconhece. Diante desse reconhecimento, aí Jesus diz para ele o que é fundamental. Jesus diz para ele o que realmente tem que mover a nossa vida. Aqui dentro da igreja, o que tem que nos mover? Jesus diz a Tomé, e ele diz para a igreja dele nessa manhã bonita, ele diz assim, ó, porque você viu com seus próprios olhos, Tomé, você creu. Mas feliz mesmo, bem-aventurados são os que não viram nada com seus olhos, mas mesmo assim creram, e foi o que o Beto leu aqui hoje. Vocês entendem isso? O momento aqui é esse. O momento é essa fé, que é o firme fundamento das coisas que você não sabe, mas você tem certeza que vai, porque você não está vendo, mas você sabe. É isso que está acontecendo aqui agora. E glória a Deus por isso. O nome disso é fé. Fé genuína. Não é fezinha, michuruca, que mora na vida das pessoas. Fé que só serve quando tem uma coisa para ver. Não, fé. Não estou vendo nada, mas eu creio. Essa é a fé genuína. Então nós estamos aqui nessa manhã, queridos, mais uma vez sendo desafiados. Continuou pelo Espírito Santo de Deus na mesma toada da semana passada. Porque esse mesmo Espírito que foi soprado lá, é o Espírito que soprou dentro daquela casa de pessoas trancadas, está soprando sobre você. E o desafio nessa manhã para a igreja que vai ser enviada no mundo é que assim como o Pai me enviou, eu também eu envio a vós, sim. Esse desafio é para que nós entendamos o que significa ser essa igreja. No centro disso está essa preocupação. E nós estamos então enviados pelo Senhor da mesma forma. Nós temos que responder uma boa pergunta, porque os erros aqui nós não podemos repetir. Então a pergunta é, o que o Senhor espera de nós, dessa igreja que Ele está enviando? Isso é um probleminha para a tua cabeça. Para me batizar aqui, né, Richard? O que o Senhor espera dessa igreja que Ele constituiu aqui na terra? E eu vou falar isso para você, 3 ou 4 coisinhas rápidas que o texto nos mostra. Porque eu queria responder em primeiro lugar. O que o Senhor espera dessa igreja que Ele constitui? Primeiro, Ele espera que essa igreja nunca seja uma igreja de portas fechadas, trancadas. Aleluia. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu estou falando da tua vida. Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Esse lugar é constituído de uma igreja que se junta como um povo. Isso é igreja, um povo que se junta. Você vai aprender isso terça-feira. O que o Senhor espera de nós? Que nós nunca sejamos uma igreja de portas trancadas. O texto diz aqui, o texto aliás nos presenteou, no verso 19, que os discípulos estavam vivendo um momento delicado, eles estavam se sentindo ameaçados, amedrontados, não tinham fé, todos, mas só Tomé, todo mundo, sem fé e seguro, a ponto de estarem com as portas trancadas de medo. Quem? A igreja? Ou não? Estou errado? Hã? Jesus se coloca no meio deles e traz paz no coração atribulado. Jesus se revela mostrando as suas feridas, porque eles não precisavam ter dúvida, não podia ter dúvida. Ele queria fortalecê-los, assim como se revela o tempo todo na tua vida, para que você também não tenha dúvida que é Ele que fala com você neste lugar. E Ele se revela lá na tua casa, sim ou não? Lá no teu trabalho, no momento de dor, Ele se revela, sim ou não? Na tua oração lá na tua casa, Ele se revela, para mostrar para você que é Ele que fala com você. Ele traz a paz. Ele envia com a mesma missão que ele tinha recebido do Pai. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo, ele dá autoridade. Agora você sabe o pior? Olha aqui para mim. Depois de uma semana, 8 dias, que eles receberam tudo isso, estão eles lá de novo, na mesma casa, reunidos de novo, as mesmas pessoas, de portas trancadas de novo. Isso aqui para mim me ajuda. Vocês estão diante de tudo que uma igreja não pode ser nesse tempo. Tudo que não é igreja. Porque infelizmente eu tenho que dizer para você, hoje em dia o que nós mais temos são igrejas de portas trancadas. O que nós mais temos. Nossa irmã Lê, minha amada, estava conversando com a missionária na semana, não foi? Eu não ouvi a conversa, mas eu ouvi os meandres. Ela falando, igreja é difícil, irmão. Sim ou não? Estou errado? Não conversei com ela, mas eu ouvi os meandros. Igreja não ajuda mais ninguém, irmão. Sim ou não? Estou errado? Igreja dos nossos dias estão trancadas, encerradas em si mesmo, sem uma missão, sem atingir a vida de quem precisa. Igreja dos nossos dias, desculpa, não converte mais ninguém. Igreja nos dias de hoje, desculpa, não sente o Espírito Santo de Deus ministrando a palavra, não anuncia o reino de Deus. Igreja não cura mais as pessoas. Querido, nesse momento nós deixamos de ser igreja. Se assim nós estivermos, isso não é igreja. Com as portas trancadas, nós somos tudo menos igreja. Olha aqui para mim. Dizer que nunca uma igreja pode ser de portas trancadas é o mesmo que dizer que você, que faz parte dessa igreja, nunca pode trancar a sua vida para nada. As portas da sua vida não podem estar trancadas em nome de Jesus, porque você faz parte da igreja do Senhor. Aleluia! Presta atenção na tua vida. Nós trancamos a porta da nossa vida e nós nos recolhemos dentro de nós mesmos. Sim ou não?
Esse é o mundo lindo que você vive hoje. A gente tranca as portas, se recolhe dentro de nós mesmos, nós ficamos amedrontados, pensando só nos nossos problemas. Isso somos nós hoje. Essa é a igreja do Senhor. A gente só pensa no nosso umbriguinho. E por isso nós não somos capazes de fazer nada por ninguém. A gente não se envolve com nada. A gente não vai lá ajudar na obra de Deus. Brinquei essa semana com um casal de amigos e falei, nós vamos criar mais um ministério. Hoje está criando um, nós vamos criar mais um semana que vem. É o ministério do umbigo. Nós vamos criar aqui o ministério do umbigo. Porque não é possível. Essa igreja que eu vejo nesse mundo me amedronta. Aqui nesse momento você deixa de ser servo de Deus. Encerrado dentro de você mesmo, você deixa de ser serva de Deus. Pensando só nos seus problemas, não existe um servo de Deus de verdade. Aqui a igreja deixa de ser igreja. Aqui só sobra incredulidade. É por isso que nós temos que vigiar e saber o que nós vamos fazer na nossa vida, irmãos. Trancado dentro das nossas portas, você é tudo, menos igreja. E se você não é igreja, seja feliz, mas que o Senhor não estará, Ele não estará. Não é ameaça, não. É pra você entender. Com portas fechadas não é possível o quê? Enxergar a dor dos outros. Como é que eu vejo a dor do meu irmão se a minha porta está trancada? Como é que é? Dá, Beto? Não dá. Como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou ajudar? Não dá. Eu estou com a porta trancada, irmão. Você entende qual é o projeto? Uma casa com umas pessoas amedrontadas de portas trancadas e o Espírito assoprado e outros dois também, para que as portas fossem escancaradas e eles saíssem para anunciar a boa nova da vida para todo mundo e para o confim da terra. Esse é o projeto. Então eu preciso que você venha aqui comigo nessa manhã e me ajude e se levante comigo e pega nessa maçaneta, pega nessa chave e abra, escancara as portas deste lugar, porque o Espírito Santo de Deus quer nos usar e cada vez mais e para que saiamos e fazemos a obra de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Cumpramos a vontade de Deus em nome de Jesus. De porta trancada serve para você, mas para o Senhor não serve. De porta trancada, a cura não vem, você se deprime. Você vira um bagaço de cão chupado, não acontece nada na tua vida. De porta trancada não dá. Esse aqui foi o erro desses discípulos, dessas discípulas, e nós temos que aprender com eles. E nós não cometeremos o mesmo erro. Por isso, queridos, sem ver nada com os nossos próprios olhos, nós vamos sair e nós vamos nos envolver sim. Com quem? Com quem precisa da nossa ajuda, porque é o que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? Amém. O que Deus espera é esse que soprou sobre nós o Espírito de Deus. Mas essa pergunta é muito simples, o que será que o Senhor espera da sua igreja aqui na terra? Vou falar em segundo lugar para você, presta atenção, segunda coisa, Ele espera que nós nunca sejamos ausentes. Sabe por quê? Porque o nosso lugar é aqui, ó. Nosso lugar é aqui, não é em outro lugar, não é aqui. E eu estou dizendo isso porque todo mundo joga nas costas do pobre do Tomé que ele foi incrédulo. Mas depois que o Senhor me falou que incrédulo é todo mundo, eu fiquei me perguntando, qual foi o grande erro do Tomé? Por que o diabo acusa ele tanto? Sabe qual foi o problema do Tomé aqui? É que ele não estava presente. Aqui está o problema. Sim ou não? Olha para mim aqui. O verso 24 diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio entre eles Jesus. Muito simples. Entendeu aqui ou não? É o que o texto diz. E eu fiquei me perguntando, como assim não estava? Onde é que estava esse infeliz? Estava no UPA? Eu fiquei me perguntando assim, o que é que poderia ser mais importante do que o momento de testemunhar a ressurreição do Senhor entre eles? Responde aqui para mim, irmãos. Como assim? O que poderia ser mais importante nesse momento de aflição, de medo, do que apoiar os irmãos que estavam aflitos? O que era mais importante? Vocês imaginam que vocês caminharam 3 anos com o Senhor Jesus. Ele morreu, ele foi sepultado, ele disse, eu vou ressuscitar. Você ia para onde? Você ia para lá orar, você ia para lá junto com os irmãos, você ia aquela coisa. Como assim? Pelo amor de Deus, o que pode ser mais importante do que estar reunidos com os nossos irmãos e irmãs quando o Senhor se manifesta e se revela no meio deles? Aleluia. A verdade é que o texto diz que Tomé não estava junto com a comunidade e esse foi para mim o seu pior erro. O seu pior problema. Então se você tiver que lembrar do Tomé, não lembra como Tomé é um incrédulo, lembra como Tomé é o ausente. Muda aí, é o ausente. E eu quero que você preste atenção, porque esse erro aqui existe e pode ser cometido no nosso meio hoje em dia, isso é muito comum. E eu quero que você fique muito atento, porque se tem um problema na nossa vida, é quando nós não estamos juntos dos nossos irmãos e irmãs, quando o Senhor deseja se apresentar no nosso meio. Hein? Isso é um problema, nós estamos sujeitos. Você corre o mesmo risco que eu também. Jesus veio e trouxe paz ao coração daqueles discípulos 2 vezes.
Tomé continuou sem paz no coração, porque ele não estava. Presta atenção, Jesus se revelou a eles, mostrou suas feridas, mas Tomé não viu, ele não estava. Presta atenção. Você corre o nome, presta atenção. Os discípulos ficaram muito felizes porque viram o mestre com seus próprios olhos. Tomé não se alegrou, sabe por quê? Ele não estava, ele não viu nada. Eu quero que você fique atento. Jesus enviou aquelas pessoas com a missão mais nobre que pode existir na terra. Qual? Prosseguir a obra que o Pai tinha dado para ele. Mas Tomé não foi enviado para a obra porque ele não estava. Queridos, Jesus soprou o Espírito Santo de vida e deu a eles a autoridade, mas Tomé não a recebeu a autoridade, afinal tinha que ter, parece que tinha alguma coisa mais importante para fazer, porque ele não recebeu a autoridade espiritual, essa que você recebe todas as vezes que você aqui está recebendo da parte do Senhor a palavra. Amém. Ele não recebeu porque ele não estava. Jesus ensinou nesse momento o grande poder que está à nossa disposição. Qual? O perdão, querido. Mas Tomé não aprendeu como é importante perdoar. Ele não sabe que é importante. Sabe por quê? Porque ele não estava. Então, amados e amadas do Senhor, em nome de Jesus, às vezes nós não damos conta quanto é importante a gente estar. Está onde? Na igreja. É importante quando a gente está ali priorizando a comunhão com os irmãos. Sabe o que restou para Tomé? Aquilo que vai sobrar para você quando você não estiver. Sobrou incredulidade. Porque infelizmente é o que resta para aqueles e aquelas que nunca estão. Pastor, mas eu não quero essa, eu não quero me envolver, não quero se ligar, não quero nada. Eu quero sair lá, domingo ouvir a palavra, então chega às 11 horas no culto para ouvir a palavra. Tá bom, beleza. Você não está, o Senhor está. Sabe quem vai ficar faltando aqui? Você, não é ele. Porque eu sei que o Senhor está. Aleluia. Sabe aqui comigo uma coisinha, um detalhezinho. O Senhor, depois do domingo, podia ter se revelado a Tomé onde ele estivesse, né, no banheiro, na casa dele. Podia? Mas ele se revelou sozinho? Não se revelou. Ele esperou passar 8 dias. 8 dias. E depois de 8 dias, ele se revelou a Tomé. Por quê? Porque lá estavam de novo reunidos os irmãos e as irmãs da igreja. E foi lá que o Senhor se revelou a ele. Em comunhão. Em comunhão com os irmãos e as irmãs. Observe que Jesus saiu do túmulo. Jesus ressuscitou. E me respondam, sabe para onde é que ele foi? Ele foi para onde estava o povo de Deus reunido. É lá que ele foi. Porque é lá que ele quer estar. É lá que o Senhor quer estar. É quando o povo de Deus se junta no seu coração e quer fazer a obra de Deus, e quer ajudar os meninos que estão encarcerados, e quer ajudar as mães, e quer fazer a... É lá que o Senhor quer estar, no meio do seu povo, reunido em seu nome. Porque onde estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome, lá eu estarei. Não é no Botequim, não, desculpa. Não é lá no Maracanã, não. O Senhor está onde o povo de Deus se reúne para fazer a vontade dele. É lá que está o Senhor. É lá que ele escolheu. Então, se eu tivesse que pedir algo para você, nessa manhã bonita, eu queria pedir para você, não seja ausente. Por favor. Porque a pessoa vai ficando ausente. Porque vai, não vai. Vai, não vai. Depois ele não vai. Vai, não vai. Acho que vou, não vai. É uma inconstância desgraçada, não sei, meu Deus. Qual que é o problema de você ser inconstante? Porque eu não vivo se você não vir? Não tem nada com isso. O problema de você não vir é porque ele vem. Você tem dúvida que ele vem? E quando ele vem, lá você não está. E se lá não está, você não vai receber, querido. Porque também não recebeu em nome de Jesus. Então, não seja ausente. Então, esteja entre os irmãos e as irmãs. Porque lá coisas vão acontecer. E se você não estiver, você corre o risco de ficar de fora. E aqui tem acontecido coisa, não tem? Aqui tem acontecido cura, não tem? Aqui tem acontecido bênção. Pessoas têm aprendido a viver. Pessoas têm restaurado seu casamento. Pessoas têm chorado diante do Senhor e têm visto a sua vida recomeçando. Tem morrido e renascido. Tem. E você não pode estar de fora desse projeto. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas a pergunta é o que o Senhor espera da sua igreja aqui na terra. Terceira. Ele espera que nós não queiramos nunca crer com o dedo. É isso que está falando aqui. Essa fala de Jesus aqui me deixa muito triste. Verso 27. Isso me entristece de um jeito. Ele vira para Tomé e diz assim, ó, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê. Põe aqui o teu dedo e vê. Isso para mim é um tapa na cara. Eu não sei se para você é. Para mim é um tapa na cara. Observa a misericórdia do Senhor, como ela é grande. O Senhor estava diante de um monte de gente que só conseguia crer vendo com seus próprios olhos. Isso não é bom. Mas sabe o que é pior do que não acreditar se não ver com os seus olhos? O pior é a fé do dedo. Isso me incomoda. Isso me deixa doido. O pior é querer crer com o dedo.
Isso aqui me deixa louco, parece brincadeira. Hoje em dia o mundo está cheio de crente que crê com o dedo. Por quê? Só crê naquilo que pode pegar, naquilo que pode tocar. Só crê no que é material, só crê no que é físico. Basta ver o irmão de carro novo que vai lá, vai um grande homem de Deus. Pode ser que ele seja, qual é o problema? Ué, tem problema dele ser um homem de Deus e ter um carro? Não. Problema é que a presença de Deus para a igreja nos dias de hoje é prosperidade financeira. É se dar bem na grana. Porque a benção, olha aqui para mim, a benção, a gente conta com o dedo, ó. Você quer benção para a igreja hoje em dia? Em nome de Jesus, é uma fé de dedo. Não serve para o Senhor. Não serve. Outro dia eu li um negócio interessante, que é uma comparação que eu achei apropriada. Que falava assim, ó. Quando a gente quiser olhar para as estrelas, tem tido umas noites bonitas, né? A gente estava vendo no Egito outro dia, tinha uma lua sensacional, atrás de uma nuvem, tá ali. Aí ela estava aqui na água, né? Uma lua linda, uma lua estrelada. Mas assim, toda vez que você quiser olhar as estrelas, geralmente você aponta o dedo para a beleza daquelas estrelas. Sabe o que você vê? Teu dedo. Sabia? Você vê, é o teu dedo. E você acabou de perder uma oportunidade maravilhosa de ver a beleza das estrelas. Porque não sei se você sabe, as estrelas são mais bonitas que o teu dedo. Então fé de dedo para Deus não serve. Fé que precisa pegar não serve. Jesus disse, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê. Isso aqui, querido, isso é tão importante para você, isso que eu estou dizendo. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Em nome de Jesus, não precisa dedo nenhum não. Não seja incrédulo, mas seja crente. Essa igreja que crê com o dedo não serve para o Senhor, em nome de Jesus. Então não queira isso para você. Então se você precisar, simplesmente creia e vá cumprir o que o Senhor tem pedido na tua vida, porque o Jesus chama isso, sabe como ele chama? O nome disso é crente. Você é crente? Crente é isso. Crente não precisa ver nada, não precisa tocar nada não. Eu quero que você veja para a tua casa a preciosidade que é esse texto, a coisa linda que é isso, porque ele insiste que você não precisa ver nada com os seus próprios olhos para crer, porque o nome disso não é fé. A gente não entende o que é fé até hoje. Jesus arremata esse momento com uma frase que para mim demonstra o que ele entende de verdade. Porque ele diz assim, ó, porque você me viu com os seus próprios olhos, você creu? Bem-aventurados ou felizes são os que não viram nada, mas mesmo assim creram. Porque é isso que eles esperavam daqueles discípulos, daquela igreja. É isso que eles esperam de você. Feliz será você quando aos seus olhos parece que ainda não mudou nada na sua vida, mas eu creio que vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Feliz será você quando você vê que essa situação ainda não foi superada na tua vida, mas você fala, mas eu sei que Deus vai me ajudar e vai superar. O nome disso é fé, querido. Eu não vejo. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu estou falando da igreja, eu estou falando da tua vida. Você está entendendo isso, sim ou não? O Senhor está te chamando nessa manhã a crer. Nós precisamos aprender a crer, mesmo que ainda você não esteja vendo nada. Não fica se contentando com esse monte de crente banana, né, Pedro? Banana. Que precisa de uma comprovação para crer. Não, é esse negócio, lembra dos fariseus? Faz um sinal aí para a gente acreditar em você. Que sinal o quê, irmão? Você precisa de sinal para crer? Hã? Você precisa do quê para quê? Você não precisa de nada. Você vai lá e crê, acabou, isso é fé. Essa fé que move o mundo. Você não sabe, mas essa fé que move o mundo. A filosofia são as perguntas que movem o mundo, é nada, é conversa, não é o problema que move o mundo. O que move o mundo é mesmo quando você não vê, você crê. Creia que o mundo muda. E nós temos que ter isso em nós. Não existe isso, é exatamente o contrário. O mundo de hoje depende do que os olhos veem. Por isso nós somos carinhosamente chamados de vidiotas, né? É um carinho, né? Dos teóricos, nós somos a sociedade vidiota. Que carinho, né? Por quê? Porque a gente só acredita no que está na nossa frente. A gente só acredita no que a gente vê. Cuidado, isso não pode fazer parte da tua vida. Isso não pode, porque quando você vê, você não precisa acreditar. Você vê, você constata, você não acredita. Constata. Fé é outra coisa. Cuidado. Segundo esse texto, nós entendemos que uma igreja que não depende de evidências, uma igreja que não fica atrás de sinais, uma igreja que não quer ficar atrás de milagre, que não precisa ficar pondo o nego endemoniado no altar para ficar expulsando demônios. Essa igreja que não precisa disso é mais feliz, é mais bem-aventurada. Por quê? A única coisa que sabe, e sabe muito bem, é que o Senhor é vivo, Ele é ressurreto, Ele é nosso meio. Só isso que eu sei. E para mim basta, eu não quero, não sei mais nada. Aí você está indo nessa igreja,
Mas a sua vida ainda continua uma vidinha, é? Você ouviu isso? Porque as pessoas precisam ver. Creia que você vai ver. E quando você vê, vai lá e pergunte para ela de novo. Agora você está vendo ou não, incrédulo? Creia que você vai ver. Eu acho bonito que os discípulos aqui se alegraram, e é bom, eles ficaram felizes, não por causa de provas, não por causa de evidências, mas eles reviram o seu grande amigo. Eles ficaram felizes porque eles viram o Senhor. E eu queria que você nessa manhã se alegrasse também, porque não é, o Senhor se coloca no nosso meio, não é pela nossa curiosidade, não é para nos fortalecer não, mas é para nos enviar, e aqui é para a gente abrir as nossas portas, e que para a gente chegue na vida das pessoas que estão lá fora, e precisam de nós, é para isso que o Senhor está aqui nessa manhã. Amém. Para nos ensinar a sair de dentro de nós mesmos, porque dentro de nós mesmos só tem buraco e miséria, dentro de nós mesmos só tem morte, irmãos. Só tem depressão e comprimido para dormir, em nome de Jesus, você não precisa disso. Não se entrega a isso não, não se renda a isso não, em nome de Jesus. Aí dentro tem morte, mas fora daí tem um Deus te esperando. Eu creio, aleluia. Aonde é que você quer ir? Tem um Deus te esperando de braços abertos. Essa igreja está sendo enviada, querido. Nós somos chamados para crer, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nada. Nós cremos. Nós cremos. Porque se a gente for ficar como todo mundo, esperando ver as coisas acontecer para crer, nós vamos crer num monte de coisa, mas nós não vamos crer no Cristo que ressuscitou em nosso meio. Hã? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Você não vê com os seus olhos, queridos, mas você precisa ver com sua fé e saber que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro. Deixa eu perguntar agora para você: vocês não viram Deus com seus olhos nunca? Deixa eu te perguntar: você já viu Deus mudando a sua história de vida? Levanta a mão aqui, quantos já viram Deus mudando a sua história? Aleluia. Oh, glória. A gente com os olhos da fé vê o Senhor. E você precisa aprender a ver o Senhor. Não do teu jeito, entende? Do jeito dele. Você precisa, em nome de Jesus. Para recebermos do Senhor o melhor, nós temos que basear nossa vida com Ele aonde? Na fé. Esse é o problema. E a fé tem aqueles que não ficam dependendo de ver milagre na televisão para crer. E é por isso que o Tertuliano lá falou que eu creio, justamente porque é um absurdo. Creio porque eu não estou vendo nada. É um absurdo. Por isso que ele disse. E eu quero, em nome de Jesus, que você está sendo chamado a viver essa loucura. Paulo disse que o evangelho para aqueles que não creem, dentro do Império Romano, era loucura. O povo ouvia aí e falava: você é doido, né? Tem que crer num Deus. Mas é os que creem no Senhor que são salvos. Aleluia. Quem já ouviu Jesus falando? Vai porque a tua fé te salvou. Vai porque a tua fé te curou. Quem já ouviu isso? Mas fé surge quando Jesus chega no nosso meio. Quando Jesus chega na nossa vida e fala. E a gente ouve Ele. E a gente não fica olhando o teto da igreja. A gente ouve Ele. E a gente, é isso que você está fazendo aqui agora. Você ouve Ele. E nós cremos. E nós vamos para casa. Porque nós cremos. Nós vamos lá obedecer e viver aquilo que nós ouvimos. E aí nós nos tornaremos a igreja que Ele espera de nós. Jesus quer curar as feridas da nossa incredulidade. Porque se vem dentro do Senhor, pode ouvir o que for, 1 ano, 2, 10, incredulamente, pensando só em você mesmo, nos seus problemas, você vai para casa para viver e não acontece nada, não muda nada. E você vê crente 10, 20, 30 anos diante do Senhor, mudou o quê? Nada. Você é crente, e daí? O problema é seu. Contra tudo e contra todos, uma vida baseada numa fé verdadeira. Então, não queira essa fé que mantém as portas da tua vida fechadas, não. Não queira isso para você. É uma outra coisa, é uma outra loucura. Você precisa, presta atenção, contra tudo e contra todos. A tua vida não pode ser fechada. Mas tem uma fé que abra a tua vida para tudo que você precisa fazer diante de Deus. Se envolva, se entregue, se aconselha. Chora mesmo, chora, tem vergonha, chora, é minha cara, ali na hora do louvor, ali quase que eu morro. Não é aí. Estou chorando pro Senhor, não é para você não. Oh, glória, aleluia. Se entregue. Tira essa casca dura aí, que é uma cascadura que... Não sei que diabo é isso. Parece tartaruga. Quantos problemas? Olha a cabeça pra dentro. Fica lá dentro da cascadura. Não fala com ninguém, não se é ali. Porta trancada, pelo amor de Deus. Contra tudo e contra todos. Viva uma fé verdadeira. Aquela que vai fazer você não ser ausente nunca. Mas em todo o tempo você vai usufruir das maravilhas que o Senhor vai revelar e vai derramar no meio da sua comunidade em nome de Jesus. Essa fé que você precisa. Uma fé verdadeira que não é baseada no teu dedo. Mas é de uma maneira como você nunca imaginou. Nós vamos ver coisas, sabe por quê? Porque nós não somos incrédulos, nós somos crente. Uma fé verdadeira
que não precisa ver nada, mas simplesmente crer que é Ele que está vivo e por isso Ele decidiu estar no nosso meio, assim como Ele está aqui nessa manhã. Não sei se você crê nisso. Você crê? O Senhor que decidiu ressuscitar. Ele não precisava disso, simplesmente para estar aqui nessa manhã no teu meio, dizendo para você o que você precisa para ser um verdadeiro servo de Deus, uma serva de Deus. Por amor a você. Tem lugares que o Senhor quer te colocar em nome de Jesus, como está fazendo nessa manhã. E eu não sei se você crê, eu não sei se você entende, mas se você crê, eu quero que você aplaudisse o Senhor nessa manhã. Aleluia, aplauda o Senhor. Fique em pé, oração.